Pedro, capítulo de número 3. Glória a Deus, estamos ao vivo, diretamente do YouTube, nosso canal, o canal IIGD Genibaú. É um prazer estar contigo. Essa palavra foi direcionada pelo Espírito de Deus até o teu coração. Se possível for, se você curtir, se inscreve no nosso canal, compartilha essa mensagem para muitas pessoas, porque com certeza vai ser uma ferramenta, um instrumento de Deus, esse compartilhar para tocar outras vidas. Deus abençoe você. Repete comigo essa frase, diga: é tempo, diga com fé, é tempo de arrependimento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Irmãos, presta atenção, olha aqui para mim, por favor. Dê um pouco da sua atenção. Isso aqui é muito forte, irmão, porque Deus deixa claro aqui nesse versículo que Ele não quer que os seus filhos se percam. Ele não quer condenar o homem, mas Ele quer que todos, diga todos, venham ao arrependimento. Irmãos, o tema dessa mensagem é tempo de arrependimento. E nós estamos vivendo esse tempo, um tempo de que há a necessidade de se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é uma espécie de pesar em nossos corações, que nos faz refletir sobre os nossos erros, as nossas condutas. É uma espécie de pesar que faz com que você se arrependa da coisa errada que fez e abandone e mude suas práticas, suas atitudes, sua forma de agir, de pensar, de falar. E é isso que Deus, Ele opera no coração daquele que aceita a visitação do Senhor, daquele que abre o seu coração para Jesus. Irmãos, a maior bênção que já aconteceu para a humanidade é esse tempo chamado tempo de arrependimento, que começou quando Jesus, Ele veio ao mundo como homem, morreu naquela cruz, sofreu. A Bíblia diz que o seu corpo foi flagelado, foi mutilado. E a Bíblia diz que Ele derramou até a última gota de sangue. Quando os soldados vieram e empunharam a lança ao seu lado, a Bíblia menciona que não saiu mais sangue, a não ser água. Ele já tinha derramado toda gota de sangue, cada gota. Irmãos, e ali se abriu o que hoje nós estamos falando aqui, o tempo de arrependimento. Esse texto aqui ele é interessante porque, se você for ler do começo do capítulo 3, o apóstolo Pedro ele estava falando a respeito de algumas pessoas que estavam blasfemando de Deus, estavam dizendo que Jesus não ia voltar, que essa história da volta de Jesus era para colocar medo nas pessoas, receio nas pessoas, mais ou menos como hoje muita gente fala. Talvez você já ouviu muitas pessoas dizer que esse negócio de céu e inferno não existe, de que esse negócio de Jesus voltar é tudo ilusão, é só conversa. Mas, meu irmão, eu digo para você que Deus está prestes a vir ao mundo para apregoar o juízo. Mas por que está demorando tanto, pastor, para Jesus voltar? As pessoas perguntavam nesse tempo e perguntam até hoje: por que se Jesus vai voltar, por que Ele não volta logo? Diga: tempo, fala comigo com fé, vai. Tempo de arrependimento. Sabe o que acontece? Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Deus está pacientemente dando tempo. Tempo para quê, pastor? Para que as pessoas possam se arrepender, para que as pessoas aproveitem a oportunidade que Cristo conquistou para nós na cruz.
Nós estávamos cantando agora, maravilhoso. Subi aqui, subi no altar, senti a unção de Deus, a presença de Deus. Irmão, é muito forte que a gente acabou de cantar aqui. Porque antes nós éramos escravos mesmo. Não um escravo físico, mas espiritual. Estávamos presos a vícios. Muitos aqui vieram dos vícios, não só de bebida, mas vícios de prostituição, vícios de entorpecente, de droga. Você sabe a sua história. Você sabe a sua vida. Você sabe de onde Deus te tirou. Você estava preso. Muitos eram escravos da depressão. Estavam presos a uma depressão que não sarava, que não curava. Mas Jesus veio até você e te libertou. Aleluia. Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Aleluia, glória a Deus. Diga: Jesus me libertou. E como você cantou agora, hoje você pode cantar: eu sou filho de Deus. Não tem nada mais precioso. Mas por que você pode cantar hoje isso? Porque você aproveitou esse tempo de Deus. Aqui o apóstolo Pedro está dizendo que o Senhor, Ele não é tardio. Alguns têm Deus por tardio, mas na verdade Ele é longânimo. Diga: longânimo. Sabe o que é ser longânimo? É paciente. Deus pacientemente tem esperado as pessoas se arrependerem, se converterem. Irmão, você sabia que Deus já perdeu a paciência uma vez? Você sabia? Quem já sabia? Quem não sabia, pastor, não sabia que Deus já tinha perdido a paciência. A gente fala muito que Deus é paciente, né? Deus é amor. Mas você sabia que Deus já perdeu a paciência uma vez? Quando, pastor? Você nunca ouviu falar de dilúvio? O dilúvio foi Deus perdendo a paciência com a humanidade. O pecado, escute, o pecado estava tão abundante na terra, a coisa estava tão séria, só para você ter uma noção, demônios estavam misturando o DNA dos seres humanos, só para você ter uma noção. A coisa estava tão séria que já estava saindo do sobrenatural para o natural, entrando em genética. Quando Deus viu tudo aquilo, Ele falou: peraí, vou ter que destruir. O mundo não tinha muitas pessoas como tem hoje, que são bilhões. Provavelmente naquela época não passava da casa dos milhares. Mas, irmão, Deus viu a necessidade de destruir o mar, ou melhor, destruir a terra com águas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Posso falar? Quem está me ouvindo? Arrependa-se. Porque a paciência de Deus está chegando ao seu fim. Da primeira vez que Ele perdeu a paciência, Ele destruiu o mundo com água. Na próxima vai ser com fogo. Irmão, entenda. Eu quero levar você a refletir, a perceber a necessidade urgente, gritante, que nós temos hoje de se arrepender, de tomar uma decisão, de colocar no coração: eu vou ter uma mudança de conduta, eu vou ter uma mudança de caráter, eu vou ter uma mudança de hábitos, de pensamentos, de intenções. É tempo de se arrepender, irmãos. Vou fazer uma pergunta para você refletir mais ainda. Irmão, se hoje fosse o teu último dia de vida, você estaria salvo? Você se salvaria se você morresse agora? De tarde eu preguei a mesma mensagem. Quando terminou o culto, a irmã falou bem assim: pastor, quando o senhor perguntou isso, meu coração começou a acelerar. Eu falei: é agora. Agora eu acho que eu vou morrer dentro da igreja, meu Deus. Sério, eu estou brincando não, irmão, veio para me contar: pastor, o senhor falou, o coração disparou, acho que a pressão alterou. Comecei a passar mal, deu uma tonteira. Falei: eita Jesus, não queria botar um medo na pessoa desse jeito, só queria fazer a pessoa refletir. Irmão, será que
Se você partisse hoje, olha lá, Otávio, se você partisse agora, você estaria salvo? Você subiria, você abriria os olhos no reino de Deus ou no reino das trevas? Pastor, é uma pergunta muito séria, eu não sei o que responder. Você sabia que a única forma da gente ter convicção de que a gente está salvo é através do arrependimento? A gente só consegue abrir a boca para dizer eu estou salvo quando existe arrependimento. Olha o que diz aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 15. Se não abrir e fechar de olhos, você partir, onde você estará? Antes da gente ler esse versículo, deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe duas coisas que não existem na eternidade? Sabe duas coisas que não existem na eternidade? Ah, pastor, tem muitas. Mas duas principais que não existem na eternidade, não existe. Pensa aí, vou te dar um tempo. Vamos ler aqui o versículo de número 7. Lucas 15, versículo 7 diz assim: digo-vos que assim será, assim haverá alegria no céu. Por quem, gente? Por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmão, a palavra de Deus está dizendo que haverá uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Você não vai ver em outra passagem na Bíblia, a Bíblia falando que vai ter festa no céu. Só vê aqui. Sabia disso? Não tem outras citações falando exatamente essa palavra, festa, comemoração. Mas no céu, há comemoração, festa, quando um pecador se arrepende. Agora você acha que existe essa festa por quê? Por que você acha que existe essa festa quando um pecador se arrepende? Irmão, o arrependimento é tirar uma alma da mão de Satanás e colocar ela na mão de Deus. É tirar uma alma da perdição eterna e colocar ela no plano de salvação. Quem está entendendo isso? Agora eu vou Você pensou aí? Duas coisas que não existem na eternidade. Quem estava nos outros cultos não fala, hein? Não sopra, não vai soprar. Sabe qual é? Duas coisas que não existem na eternidade. Repete comigo: calendário, diga, e relógio. Sabia disso? Não existe na eternidade, nem no céu e nem no inferno, calendário e relógio. Por que não existe, pastor? Para que vai precisar de calendário num lugar que nunca tem fim, que é eterno? Para que vai se precisar marcar as horas de um lugar que pouco importa que horas são? Irmão, é por isso que nós precisamos nos arrepender. Porque no céu você vai ser feliz eternamente. Glória a Deus. Mas no inferno a dor também é eterna. Quem já teve dor de dente aqui? Quem já teve? Já teve dor? É ruim, né? Dor de ouvido. Nossa, qual é a pior? De dente ou de ouvido? Para mim, as duas são terríveis, né? Agora imagina uma dor de dente que não acaba nunca, que não existe calendário para ela, não tem data, não tem dia, não tem mês, não tem ano para acabar, que é eterna. Diga, Deus me livre, pastor.
Olha para mim, irmão, no inferno, a dor é eterna. Não acaba nunca, não tem calendário, não dá para saber. A pessoa, quando ela é condenada a um crime, ela pega 20, 30, 50, 100 anos de prisão. Mas ela tem um calendário para saber quando vai acabar os 100 anos. Lá na eternidade não tem. A Bíblia fala uma parábola do homem rico e o Lázaro. O rico que foi para o inferno, não por causa de suas riquezas, mas ao amor que ele tinha às coisas materiais. A Bíblia fala que ele pedia, ele implorava, ele via o pai Abraão, ele implorava o pai Abraão colocar a ponta do dedo na língua e molhar nos lábios dele, porque aquele lugar era muito quente, eram chamas que não tinham fim. O pai Abraão disse: eu não posso, nós estamos separados daqui, de onde você está para cá, ninguém, quem está lá não passa, quem está aqui também não vai. E então ele dizia assim: então deixa eu voltar, deixa eu avisar minha família, avisar os meus irmãos, para eles não virem para esse mesmo lugar. O pai Abraão disse: eles têm os profetas, eles têm Moisés, eles têm Elias. Irmão, é tempo de se arrepender. Amanhã pode ser tarde demais. Eu repito mais uma vez: se você partisse hoje, não fechar e abrir de olhos, aonde você estaria hoje, meu irmão? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca estrupei, eu nunca fiz mal a ninguém. Irmão, as nossas obras não são suficientes para nos salvar. Só tem uma coisa que a gente pode fazer, que pode trazer salvação: é o arrependimento. É você reconhecer: eu preciso de Jesus. Talvez você, marido que está aqui, tua esposa ora tanto por você, para você se converter. Talvez você, esposa que está aqui, teu marido ora tanto por ti, para você mudar, para você se arrepender. Talvez você, filho que está aqui, a tua mãe está quase morrendo de orar por você, para você deixar a prática errada. E por um milagre de Deus, o Espírito Santo te trouxe nesse culto, exatamente hoje, exatamente nessa mensagem, para dizer para você que é tempo de arrependimento. É tempo de se arrepender. Pastor, mas me arrepender do quê? Eu não vejo nada de errado, eu não fiz nada de... Meu irmão, nós somos pecadores do dia que nós nascemos até o dia que nós fecharmos os olhos. Nós precisamos de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho, não há outro meio pelo qual nós possamos nos salvar. Só Jesus. Só Jesus. Você sabe que o arrependimento, ele produz certas bênçãos específicas para nós. Uma delas, Atos capítulo 3. Vamos lá? Atos capítulo 3. Quem está entendendo a palavra hoje? Diga: é tempo de arrependimento. Atos capítulo 3, versículo de número 19. Tremendo isso aqui, gente. O discurso do apóstolo Pedro, quando ele dizia assim, versículo 19: arrependei-vos, pois e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Glória a Deus, irmão. Diga aleluia.
Meus irmãos, escute só. Duas coisas. Arrependimento anda junto com conversão. Não existe como a pessoa se arrepender e não se converter. Só sabe que a pessoa se arrependeu de verdade se ela se converter. Porque se ela continuar nas mesmas práticas, que arrependimento foi esse? Eu sempre falo aqui na igreja que existe a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso, ele é muito parecido com o arrependimento, porque ele te dá o mesmo pesar, ele te dá uma certa tristeza, um certo peso na consciência. Mas a diferença do remorso para o arrependimento é que o remorso, ele te dá peso na consciência, mas você não muda. Você não deixa, não muda a conduta, não deixa a coisa errada. O arrependimento não. Te dá o peso na consciência e te faz ter nojo da coisa errada. Você não quer mais praticar, você não quer voltar mais àquela vida. Quem está entendendo isso? Então, meu irmão, pergunto para você, o que você quer ter nessa noite? Remorso ou arrependimento? Remorso ou arrependimento? Só para você ter uma noção, você sabia que o assassino, ele sente remorso? Um serial killer, ele sente remorso, mas ele para de matar? Ele para de fazer vítima? Não para. Ele sente remorso, mas ele não para de fazer. Isso é a característica principal de quem é um serial killer. A prática do pecado é assim, irmão. Ela faz você sentir remorso, mas você não consegue deixar, se não houver arrependimento. Deus quer mudar quem você é, meu irmão. Deus quer mudar teu coração. Deus quer mudar a tua vida. Eu não estou dizendo que vai acabar esse culto, você vai se tornar um santinho, não, irmão. Eu não estou dizendo que vai acabar esse culto, você vai sair daqui e vai virar um anjo. Não. Mas você não vai ter mais o peso te acusando. Você não vai ter mais um pesar no teu coração. Você não vai ter mais condenação sobre a tua vida. Vai vir um tempo de refrigério para a tua alma. Você não vai mais andar com essa angústia. Você não vai andar mais com esse medo. Você não vai andar mais com essa depressão. Sabe por quê? O arrependimento traz cancelamento dos pecados. Diga, cancelamento dos pecados. Lembra mais uma vez, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam o quê? Tem alguém que a tradução da Bíblia dela diz cancelados, ao invés de apagado? De vocês está assim? Cancelado? Vai haver um cancelamento de dívida. Pergunto para você, quem aqui tem dívida? Quem tem dívida? Você tem dívida? Duvido quem não tem no mundo de hoje, né? Imagine, vamos profetizar. Posso profetizar? Vamos profetizar. Imagine amanhã, segunda-feira, segundou, daquele jeito que a gente sabe. O telefone tocar, o banco dizendo bem assim: ô dona Maria, ô seu João, sabe aquela conta? Pois é, tá tudo quitado aqui, hein? Cancelamos aqui a conta, a senhora pode estar livre, pode comprar de novo. Diga glória a Deus. Quem recebe? Ô glória. Irmão, no mundo espiritual, o que cancela a dívida é arrependimento. Só para você ter uma noção, vamos supor que você tem uma dívida impagável de 1 trilhão de dólares. Eu falo aqui na igreja que o pecado é o produto que o diabo vende. Diga, o pecado é o produto que o diabo vende. Só que o inimigo é tão sujo que ele não aceita Pix. Ele não aceita cartão, não passa no crédito, não aceita débito, nem cédula. Ele quer que você pague o que você consumiu. Mas a forma de pagar é com a alma. A espécie de cédula de pagamento que o inimigo aceita é a alma. Ele quer a alma. Ele quer a alma. Consumir o produto dele, ele vai dizer: você tem que pagar. Ah, tá bom, vou pagar no Pix. Não. Eu quero a tua alma. Quem está entendendo? Você pensa o quê? Você está pensando o quê?
O diabo queria outra coisa, ele quer a tua alma. Todo dia ele luta pela tua alma. Todo dia ele envia legiões para te tentar, para te ofertar produto. Meu irmão, o marketing mais sujo que existe no mundo é o marketing que o inferno faz. Porque esse marketing é incansável. Ele ganha das operadoras. Porque todo dia o diabo tenta. Sim ou não? Todo dia. Quem aqui todo dia recebe uma ligação de número que você não sabe nem de onde é? Quem recebe? Todo dia tem um número desconhecido que me liga. Quando eu atendo, ainda fica no mudo, me deve fazendo papel. Não dá raiva em você isso? Meu irmão, às vezes o número liga, eu atendo, aí fica aqueles 30 segundos lá. Eu falo, acho que você deve achar minha voz muito bonita. Porque para ligar só para ficar ouvindo minha voz, eu fico, alô, quem é? Fala. Vou dizer para você, o diabo ganha dessas vezes. Irmão, o inimigo ganha disso aí. Ele tenta você cada instante. Tenta ou não tenta? O Espírito Santo está falando aqui no meu coração que teve gente essa semana, meu irmão, que o diabo jogou pesado. Ele está falando aqui, ó. Mas ele te tentou tanto, meu irmão. Ele colocou tanta coisa diante dos teus olhos. E não é coisa imunda, não. Ele colocou coisa boa aos olhos. Porque você pensa que o diabo oferece coisa imunda? Não. Ele oferece coisa boa aos olhos. Mas ele te tentou muito essa semana, irmão. Deus está falando ao meu coração, tão certo como o Senhor está aqui nesse lugar. Que teve gente que essa semana foi bombardeada pelo telemarketing do inferno. Tentação e tudo mais. Na mente, no corpo, no trabalho, no dinheiro, em tudo o inimigo te tentou essa semana. Porque ele sabia a mensagem que você ia receber hoje. Ele não quer que você se arrependa. Ele não quer que você deixe a coisa errada. Ele não quer que você mude de conduta. Do jeito que está, ele está gostando. Mas a boa notícia é que se você se arrepender hoje, tudo vai ser apagado. Jesus vai cancelar tudo. Na verdade, ele já cancelou. É só você aceitar o perdão de Deus. Tem pessoas que até para isso têm dificuldade. Até para aceitar o perdão, elas são complicadas. Passam a vida toda lamuriando coisas que ficaram para trás. Meu irmão, se você se arrepender, o que passou fica para trás. Deus quer escrever uma nova história para você hoje. Deus quer te dar uma nova chance. Uma nova oportunidade. O arrependimento faz isso. Amém? Outra coisa que o arrependimento faz é nos aproximar do reino de Deus. Jesus falou lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de número 15. Marcos 1. Irmão, essa palavra é para mexer com você. Essa palavra é para fazer você refletir a respeito dessa mudança, desse arrependimento. Daqui a pouco nós vamos ceiar com Cristo, irmão. E eu não quero que você ceie de forma indigna. E eu não quero que você não ceie. Eu quero que todos se sintam amados e perdoados pelo Senhor aqui nessa noite, ao ponto de dizer: Jesus, obrigado pelo teu perdão na minha vida. Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Aleluia. Marcos capítulo 1, versículo 15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Faz o que, gente? Arrepende-se e crede no Evangelho. Quantos creem nessa palavra que vem de Deus? Aplauda ao Senhor, aplauda a Jesus aí, meu irmão. Dá uma linda salva de palmas, que Ele merece. Irmão, é tempo de arrependimento, porque o tempo do reino de Deus está próximo.
Sabe por que o tempo de se arrepender é agora? Porque Jesus está voltando, gente. Os sinais estão aí. E a gente pensa que a volta de Jesus é só quando a trombeta tocar. Não, irmão. Como eu disse agora há pouco, é num fechar e abrir de olhos. É num fechar e abrir de olhos. A gente sempre pensa que nada disso pode acontecer com a gente, até que acontece. Eu lembro que eu fui fazer uma visita a um cidadão, um irmão que estava no hospital. Ele estava em estado terminal já, só esperando a hora da morte. E aí, esse tipo de caso a gente tem que dar prioridade, mano, tem que passar na frente. Inclusive hoje pela manhã uma senhora me pediu: pastor, vai no hospital. Eu falei para ela: irmã, essa semana eu vou urgente. Já vou urgente, vou lá fazer essa visita. Porque esse tipo de coisa não dá para brincar não, irmão. Pode ser a última chance da pessoa. Quem está entendendo? Aí eu lembro que eu fui fazer uma visita como essa. E eu cheguei na casa da pessoa. Ela estava moribunda mesmo. Preguei Jesus para ela. Falei: olha, o reino de Deus. Preguei. Na hora que eu falei: eu posso fazer oração para você entregar a sua vida a Cristo? Ela falou assim: pastor, eu não mereço. Pastor, eu fiz muita coisa ruim na vida. Eu sei que eu estou morrendo hoje porque eu estou pagando as coisas que eu fiz. Eu falei para ele: irmãos, ninguém merece o perdão, mas o senhor se arrepende das coisas erradas que fez? Aí ele começou a chorar. Chorou. Só aquele choro já era a resposta, né? Aí ele falou: pastor, pode orar por mim. Aí eu peguei na mão dele, orei, entreguei ele para Jesus, ele aceitou a Cristo. Mais ou menos 1 ou 2 dias depois ele veio a óbito. Mas uma coisa, meu coração ficou marcado até hoje. Aquela ali foi a oportunidade dele entrar no reino de Deus. E a oportunidade, às vezes a gente pensa que é só assim. Não, a oportunidade é agora, irmão. Você agora está tendo essa oportunidade. Lógico, em nome de Jesus, amanhã nós vamos estar de pé. Glória a Deus. Amanhã Deus vai nos dar mais um dia de vida, mais uma oportunidade de cuidar da nossa família, de amar as pessoas que estão perto da gente. Mas eu digo para você: não espera o amanhã para fazer o que você tem que fazer hoje. Quer se arrepender, quer aceitar o reino de Deus. Jesus pagou um alto preço pela tua alma, pagou um alto preço pela tua salvação. Independente do que você tenha feito, meu irmão, nada pode ficar encoberto pelo sangue de Jesus. Tudo Ele cobre. Ele cobre tudo com o sangue dele. Então aceite essa graça para você. É chegado o reino de Deus. João Batista falava isso no deserto: olha, arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E João Batista foi o maior profeta, o que mais batizou pessoas. Depois Jesus a mesma coisa, pregava a mesma coisa, fazia. Porque o arrependimento te traz o reino de Deus. Meu irmão, o Senhor não te botou nesse mundo para você ser condenado com Ele. Não, você existe porque o Senhor tem um propósito para a tua vida. Ele quer te salvar. Glória a Deus. E aí entra outra bênção que o arrependimento produz, que é a maior delas, que é a salvação. Olha que texto fenomenal, olha que coisa poderosa. Isaías 30, por favor. Essa semana eu fiz uma maratona de pregações aqui em Isaías. Meu irmão, se você não está vindo durante a semana, meu irmão, você está perdendo muita bênção, irmão. Muita bênção. Vamos congregar, vem para a igreja, vem orar pela família, ou buscar libertação. Mas não vem só no domingo, não. Domingo é bom, mas ele não é o suficiente para alimentar a tua vida espiritual. Amém? Isaías 30, versículo 15, diz assim. Acharam aí, irmãos? Podemos ler? Ele diz: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa o quê?
salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Sabe o que o profeta está dizendo aqui? Se vocês se convertessem, se vocês se arrependessem, a salvação estaria com vocês. A única forma de a gente ter, irmão, certeza que está salvo, é se houver arrependimento diário, é todo dia. Todo dia a gente tem que estar ao pé da cruz. Todo dia a gente tem que confessar Jesus. Você pensa que tem que aceitar Jesus só naquele dia que você aceitou? Não, é todo dia. Todo dia você tem que dizer: Jesus, a minha vida é tua. Amém ou não? Glória a Deus. Todo dia você tem que estar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, misericórdia, eu sou um pecador, mas o teu sangue me lava. Amém, Jesus? E aí ele diz: estaria a vossa salvação, e no sossego, na confiança, estaria a vossa força, mas não quiseste. Sabe por que o apóstolo Pedro ele disse que alguns, né? Ele usa essa palavra alguns. Porque, irmão, nem todos vão se arrepender. Nem todo mundo. Nem todo mundo vai se arrepender. Por isso que Deus não vai conseguir salvar todos. Ele só vai salvar alguns. Porque não é que Deus queira condenar. É que tem pessoas que não querem a salvação dele. Nunca foi plano de Deus condenar o homem. Se fosse plano, ele não teria enviado Jesus para morrer no teu lugar. Só que nem todos querem, como o profeta Isaías disse. Mas vocês não quiseram, né? Mas vocês não quisestes. Irmão, a escolha é sua. É você que decide. Eu estou aqui apenas como mensageiro de Deus. Porque acredite você, eu preciso tanto dessa palavra quanto você. A escolha é sua. A decisão é sua. Ah, pastor, quando eu sentir de Deus, você nunca vai sentir. Nunca. Porque não é um sentimento. É uma decisão. Eu quero encerrar lendo com vocês o texto. As palavras tremendas de nosso Senhor Jesus sobre o tempo da visitação de Jerusalém. Vamos para Lucas 19. Quero terminar aqui em Lucas 19. Versículo 40. Ou melhor, 41. Versículo 41. Lucas 19, versos 41. Aleluia. Glória a Deus. Acharam aí, queridos? Lê comigo o que diz aí, versículo 41, diz assim: e quando ia chegando, vendo a cidade, fez o quê? Chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e a teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmão, isso aqui é muito forte, gente. Jesus estava indo para Jerusalém para se entregar como o Cordeiro de Deus. Ele foi para Jerusalém numa missão suicida mesmo, mas foi para morrer, se entregar em nosso lugar. Mas antes dele entrar em Jerusalém, ele vê os muros da cidade, ele vê os
os altos do templo. E a Bíblia diz que ele começa a chorar. Sabe por que Jesus chorou, irmão? Porque Jesus sabia o que ele estava indo fazer. Jesus estava indo para morrer por aquele povo. Jesus estava indo para entregar a vida dele por aquelas pessoas. Mas aquelas pessoas não se arrependeram. Por isso que eu digo que tem gente que fala assim: quando eu sentir de Deus. Você não vai sentir, irmão. Aquele povo, aquela cidade, teve Jesus em carne. A gente só vê ele pela fé. Eles tiveram a oportunidade de ver com os olhos. Eles viram Lázaro ressuscitado dos mortos. Eles viram os coxos andar. Eles viram os paralíticos andar. Eles viram os cegos enxergar. Eles viram os mudos falar. Eles viram tudo isso. E não se arrependeram. Perderam o tempo do arrependimento. Eu vou dizer uma coisa agora muito forte. Posso falar? Tem gente que nem vendo se arrepende. Mas nem vendo. Ele está vendo, ela está vendo com os olhos dela o rumo que a vida dela, o rumo que a vida dele está indo. Mas não se arrepende. Está perdendo o tempo da visitação. Está perdendo a paciência de Deus. Deus é amor, irmão. Mas em breve, muito breve, Ele vai ser a justiça. A paciência vai ter o seu fim. Arrependa-se. Não por medo, mas por amor. Jesus chorou por Jerusalém. Eu estou indo morrer por eles. E mesmo assim eles não vão se arrepender. Mas diga, ainda bem. Mas fala com o ânimo de uma pessoa que está mais acordada. Diga, ainda bem. Por que, pastor, ainda bem? Ainda bem que eles não receberam Jesus. Para que a mensagem de Jesus pudesse chegar até nós. Porque se eles recebem Jesus, o resto do mundo estaria perdido. Mas como o povo dele não o recebeu, ele com o seu sangue e com o seu corpo comprou homens de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações. O que eles vendo com os olhos não se arrependeram, nós com a fé nessa noite abrimos o coração e recebemos Ele na nossa vida. Quantos recebem Jesus na sua vida? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Irmão, eu quero ser ministro de Deus sobre você. Eu quero te levar até a presença do Senhor Altíssimo, para que lá você possa ser perdoado, confessar os seus pecados. Pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Hoje eu quero me reconciliar com Cristo. Pastor, eu até hoje não tinha tomado a minha decisão por Jesus, mas hoje eu vou entregar minha vida. Irmão, independente do seu credo religioso, Jesus é muito maior que a religião. Ele é o Salvador da humanidade. Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos sentado mesmo. Aleluia. Oh Senhor nosso Deus e nosso Pai. Oh Senhor querido e amado, na Tua presença, Senhor, nós nos apresentamos. Porque é tempo de arrependimento, Senhor. Estamos vivendo a vida de uma forma tão secular. Estamos vivendo a vida de uma forma tão natural, como se os sinais não estivessem acontecendo, como se o Senhor não estivesse de pronto
prontidão, meu Deus, para apregoar o juízo nesse mundo. Meu Deus, abre os nossos olhos, porque ao teu povo, no tempo da tua visitação, os olhos deles ficaram fechados, mas os olhos deles se fecharam para que os nossos olhos hoje fossem abertos. A tua palavra diz que o Senhor deu poder para todos aqueles que confessam a Cristo se tornarem filhos de Deus. Oh, meu Pai, eu confesso diante de Ti a maldade dos meus atos, o pecado, Senhor, em meu coração. Meu Deus, eu estou aqui nesse momento para dizer ao Senhor: limpa-me, lava-me com o precioso sangue do Senhor. Oh, meu irmão, fala para Deus agora com suas palavras, de sua maneira, do seu jeito. Fala com Deus, diz para Ele: Senhor, me perdoa. Você que hoje, nessa noite, está voltando para os caminhos do Senhor, você estava desviado, você estava afastado, você conhece toda essa mensagem, mas você estava vivendo de qualquer maneira, você estava vivendo, mais uma vez, escravo do vício, da mentira, da prostituição. Meu irmão, hoje as cadeias são quebradas. Confessa a Deus o teu pecado, porque está escrito que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meu Deus, perdoa os nossos atos conscientes e inconscientes. Perdoa, Senhor, a maldade do nosso coração. Tira de nós, Senhor, até aquilo que for oculto, meu Deus, que nós nem temos consciência que fazemos, mas fizemos. E essa pessoa, meu Deus, que hoje está entregando a vida ao Senhor, meu Deus, faz tudo novo na vida dela. Hoje há uma festa no céu, meu irmão, porque você está se arrependendo. Hoje há júbilos e gritos de alegria, porque Satanás perdeu mais uma. Aleluia. Oh, Pai, obrigado, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Oh, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Perdoa.